E aí pessoal, meu nome é Pedro e eu vou estar fazendo a leitura da segunda parte do artigo que eu comecei a ler com vocês no vídeo anterior. O Brasil encontra-se na classificação 84ª do Índice de Desigualdade de Gênero, da mesma forma que apresenta taxas preocupantes de agressão sexual. Estudos brasileiros apontam que entre 10% e 29% de mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de agressão sexual por parceiro íntimo. Pesquisas focadas em grupos jovens também mostram que o problema pode ter início cedo. De Moraes, Cabral e Rayburn demonstraram que 17% de jovens mulheres de 3 diferentes capitais do país revelaram ter sofrido alguma forma de coerção sexual. Parece não haver, no entanto, estudos empíricos no Brasil que investiguem a relação direta entre pornografia e dados de agressão sexual. A importância de se fazer um estudo empírico sobre o tema é desafiar noções normalizadas sobre o conteúdo de pornografia, sobre o mito insaciável impulso sexual masculino que biologiza questões entre os sexos que são socializadas e que justificam a agressão sexual contra a mulher. E se demonstrada a relação empírica de pornografia e taxas de agressão sexual, é corroborado o efeito socializador da pornografia nas relações sexuais e sua influência na replicação da desigualdade de gênero em comportamentos reais entre homens e mulheres. O presente estudo. A presente pesquisa foca-se, portanto, no consumo de pornografia e taxas de agressão sexual em estudantes universitários do sexo masculino e heterossexuais. Dados sugerem que o uso de pornografia é normativo em jovens e que a faixa etária entre 18 e 25 anos apresenta maior frequência de consumo. Pornografia parece atuar como um importante agente de educação sexual. E muitos jovens a consomem não apenas para estimulação sexual, mas para obter informação para suas incipientes experiências sexuais. Estudantes universitários brasileiros, 336, mostrou que, entre os homens que consumiam frequentemente pornografia, 56% o faziam para obter informações reais sobre sexualidade, 50% para obter mais fantasias e 37% para aprender sobre novas posições e técnicas. Além disso, estudantes universitários têm sido rapidamente apontados como grupos de risco à agressão sexual. A vivência dos anos de graduação está ligada a inúmeros fatores que aumentam a chance de perpetração sexual. Maior autonomia, maior consumo de álcool que a população em geral e prontidão para relacionamentos casuais. Dados internacionais apontam que em torno de 25% de estudantes universitários já admitiram alguma forma de perpetração de agressão sexual. Diante disso, o presente estudo testa as seguintes hipóteses. 1. Consumo de pornografia está positivamente correlacionado a taxas de agressão sexual. 2. Perpetradores apresentam maiores taxas de consumo de pornografia. 3. Quanto maior o consumo de pornografia com conteúdo explícito de violência, maior a severidade da agressão sexual perpetrada. 4. Consumo mais frequente de pornografia prediz estatisticamente perpetração de agressão sexual. Método. Os participantes. 329 estudantes do sexo masculino que cursavam o primeiro ano da graduação de uma universidade pública brasileira assinaram o termo de consentimento e responderam a totalidade das perguntas do questionário. Deste total, foram considerados para análise dos dados apenas 304 estudantes que se declararam heterossexuais, já que o foco da análise era a perpetração de agressão sexual contra a mulher. Os estudantes eram provenientes de 24 diferentes cursos, 8 da área de humanidades, 11 das áreas de biológica e 5 das áreas de exatas. A média de idade dos estudantes era de 20,3 anos e 98% tinha nacionalidade brasileira. Com relação às experiências sexuais, 71,7% já haviam tido experiência de relacionamento fixo e 83,6% já tinham tido sua primeira relação sexual. A média de idade da primeira relação sexual foi de 16,4 anos. Instrumentos. Pornografia. O consumo geral de pornografia foi acessado por duas perguntas. Primeiro, você já viu imagens explícitas de relações sexuais? E segunda, você já viu imagens explícitas de outros atos sexuais?
Exemplo, sexo oral, masturbação. Cada uma dessas perguntas incluía os seguintes subitens segundo o tipo de mídia acessada. A. Na televisão. B. Na internet. C. No telefone celular. D. Em livros ou revistas. As opções de respostas para todos os itens variavam de 1. Nunca até e 5. Sempre. Pornografia com conteúdo violento. Para medir pornografia com conteúdo explícito de violência, foram feitas as seguintes perguntas. 1. Você já viu filmes de sexo onde a mulher é humilhada, inferiorizada ou maltratada? 2. Você já viu filmes de sexo explícito em que a mulher é forçada a atos sexuais? 3. Como a mulher reagia? 3 subitens sobre o comportamento da mulher. A. Se defendia fisicamente ou protestava com gritos ou palavras. B. Se submetia sem se defender. C. Não parecia achar tão ruim ou ainda passava a gostar depois de um tempo. As opções de resposta para todos os itens variam de 1. Nunca até 5. Sempre. A agressão sexual. A versão brasileira adaptada do Sexual Experience Survival foi utilizada para medir perpetração de agressão sexual desde os 14 anos de idade. Os detalhes sobre a adaptação da versão brasileira estão descritos em De Abreu, Kraher e Bason. O SES-SFP inclui 7 itens que contêm descrições de comportamentos específicos de atos sexuais indesejados. Isso evita ambiguidade de termos vagos como intercurso sexual, forçado, estupro, que podem fornecer taxas imprecisas de agressão sexual. Os 7 itens compreendem desde contatos sexuais, como passar a mão, tirar peças de roupa, ou até atos consumados, ou tentativas de penetração vaginal, anal e sexo oral, recebido ou desempenhado. Cada um destes itens contempla diferentes tipos de estratégias de coação utilizadas: coerção verbal, exploração da capacidade de defesa da vítima por intoxicação de álcool ou drogas e ou ameaça de força física. A vantagem deste instrumento é de que sua definição de estupro coincide com a definição e idade de consentimento presente no Código Penal Brasileiro, Lei de número 12.015,2019. Variáveis sociodemográficas e experiências sexuais. Ao final do questionário, foram pedidas informações sobre A. Idade. B. Nacionalidade. C. Orientação sexual, para assegurar somente a participação de estudantes que mantinham relações sexuais com mulheres e excluir relações de mesmo sexo. D. Experiências de relacionamento fixo. E. Experiência de intercurso sexual. Procedimentos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade, onde o estudo foi conduzido. Os professores de diferentes cursos do primeiro ano da graduação foram contatados por e-mail ou pessoalmente pela pesquisadora. A pesquisa foi realizada durante o início ou final da aula, conforme a preferência dos professores que concordaram em colaborar. Os estudantes receberam um termo de consentimento com informações e objetivos da pesquisa. O anonimato foi reassegurado. Em casos de necessidades, perguntas sobre o estudo também foram respondidas pela pesquisadora. Só participaram da pesquisa estudantes maiores de 18 anos que concordaram em assinar o termo de consentimento. Os estudantes poderiam recusar ou desistir da participação a qualquer momento, sem dar qualquer explicação sobre sua decisão. Ao final da coleta, todos os participantes receberam uma lista com contatos dos responsáveis pela pesquisa e com o nome de instituições que ofereciam serviço gratuito de aconselhamento psicológico. Resultados. Os resultados mostraram que 99,7% dos estudantes já tiveram contato com alguma forma de pornografia. O tipo de mídia mais utilizada para acesso à pornografia foi a televisão, 99,3%, seguida da internet de 99%. Em torno de 33,5% dos estudantes reportaram terem cometido alguma forma de agressão sexual, incluindo formas mais severas, como estupro ou tentativa, ou menos severas, como contato sexual e coerção sexual. A tabela 1 mostra os resultados do consumo geral de pornografia segundo a perpetração ou não de agressão sexual. Para comparar as médias entre os dois grupos, testes T com amostras independentes foram conduzidos
e revelaram que estudantes que reportaram agressão sexual apresentaram um consumo geral de pornografia significativamente maior do que não perpetradores. Para investigar os efeitos do conteúdo de violência explícita de materiais pornográficos, as taxas de perpetradores foram separados em 2 grupos, segundo a severidade do ato perpetrado. O grupo de perpetração grave refere-se aos estudantes que reportaram casos de agressão sexual penalizados pelo Código Penal brasileiro, que inclui intercurso ou tentativa vaginal, anal ou oral, sob força ou grave ameaça ou por incapacidade de defesa da vítima devido à intoxicação por álcool ou drogas. O grupo de perpetração moderada refere-se aos estudantes que admitiram formas menos severas de agressão sexual, como contato sexual forçado, passar a mão, tirar peça de roupa e coerção sexual. Eu vou deixar a tabela aqui para vocês, porque não tem como eu dar tantos dados para vocês se vocês não verem. Então eu vou deixar os dados aqui na tela e vocês vão acompanhando comigo.